Oi, pessoal, boa noite. Entramos. Boa noite. Boa noite, pessoal. E para o culto do Evangelho no Lar de número 86. Número 86. Bom, gente, parece que ele deu uma pausa. Se vocês puderem nos avisar se essa pausa já passou. Na correria de hoje a gente teve que começar meia hora mais tarde, mas estamos aqui às 9. Boa noite, Galo. Boa noite, Cecília, queridos. Boa noite, Fabrício. Noite. Boa noite a todos. Som ok. Gente, mas ele deu uma pausa, então pelo visto essa pausa não foi nada, né? Maravilha. Só cuidado essa aqui, balança muito, né? Voltou, maravilha. Então, som ótimo. Maravilha, gente. A gente tá sem microfone hoje aqui também. Bom, pessoal, então como o Geraldinho disse, nós estamos iniciando o culto de número 86, que com muita felicidade. Para quem está começando hoje conosco, nós estamos a todas essas semanas passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma bem simples, na dinâmica sequencial, passando pelo texto com comentários. E hoje nós estamos no capítulo 16, já nas instruções dos Espíritos, no item 11, emprego da riqueza. Quer dizer alguma coisa? Vamos para a prece, né? Mas antes você quer... Não? Bom, pessoal, então antes de nós iniciarmos aqui propriamente com o texto, nós faremos a nossa prece inicial e depois a gente começa. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, como sempre, Mestre, implorando pela Tua presença aqui conosco, como sempre, Senhor, implorando para que os nossos corações queimem diante da presença do Teu Santo Espírito. Na noite de hoje, Jesus, com muita alegria por estarmos aqui reunidos em Teu nome, nós nos lembramos com muito carinho, com muita felicidade, da figura excelsa de Francisco de Assis, diante da comemoração dos 800 anos das suas chagas, que representam, Jesus, o quanto esse teu servo te amou. E ele é um exemplo para nós, Mestre. Nós cremos em muitas outras experiências encarnatórias desse Espírito aqui na Terra, e nós somos muito gratos por ele, Jesus. Muito gratos por termos exemplos como este que nos ajudam a seguir em frente, que nos mostram um caminho e principalmente, Mestre, que nos mostram que é possível seguir o caminho apertado do cristianismo, almejando essa porta estreita que todos nós, Jesus, todos nós que estamos aqui queremos atravessar. E é a lembrança de Francisco de Assis, Mestre, que todos nós, nesta noite, nos dirigimos ao teu coração nos mesmos termos que um dia ele o fez. E assim nós dizemos: Senhor, fazei de todos nós que estamos aqui instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós sempre procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ajuda-nos, Mestre, a ter um caminho de luz, como esse exemplo que é Francisco de Assis teve aqui na Terra, como ele fez, Jesus. Ensina-nos a reconhecer a tua face, na face de cada sofredor que bate a nossa porta aqui na face dessa terra.
Ajuda-nos, Jesus, como nós temos te pedido, a reconhecer a herança da tua misericórdia em cada pessoa aflita aqui nesse planeta, porque nós acreditamos, Jesus, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E nós queremos muito, muito, Mestre, aproximar o nosso coração do teu coração. Então é assim, Jesus, buscando redenção espiritual através do trabalho que, mais uma vez, todos nós aqui, lembrando da tua imagem, te dizemos, Senhor, Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Mestre, sê conosco, agora aqui no Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então eu vou fazer a leitura hoje, o Geraldinho vai começar os comentários, e nós estamos mais uma vez no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, já nas instruções dos Espíritos, no item 11, na instrução cujo título é Emprego da Riqueza. É de qual espírito? Deixa eu ver aqui, onde que está o fim... Cheverras, Bordeaux, 1861. Bom, pessoal, então vamos trazer aqui as palavras do Espírito. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós, a quem o amor do outro domina. Vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em alijar o jugo que vos oprime. Porque Deus, justo, olha isso, gente, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras o empregaste exclusivamente na tua satisfação pessoal. Quer começar? Sim. Bom, em primeiro lugar, essa palavra, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Espírito está se referindo naturalmente a uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mamon, o que muita gente confunde, o que é Mamon, né? Há interpretações que caminham para aquela velha noção do diabo, do inimigo, do demônio, né? E na realidade Mamon é um símbolo da riqueza material, do ouro, da posse material, né? E aqui o Espírito está lembrando a frase de Jesus e já começando a sua análise do tema, que é o emprego da riqueza. Note bem, ele não vai falar sobre a riqueza em si, porque os outros espíritos já se manifestaram a esse respeito, e também Allan Kardec já estudou o assunto, já debateu o assunto, e nós inclusive já trouxemos isso nos outros itens desse capítulo, mostrando que a riqueza em si ela é neutra, ela é um talento que vai ser dado a todas as criaturas conforme a vontade de Deus. Se Deus, numa encarnação, dá a riqueza a um, dá a miséria a outro, na outra pode ser que ocorra o contrário. Aquele que recebeu a miséria vai receber a prova da riqueza e vice-versa. Desculpe. E aí, a questão Allan Kardec e os outros espíritos já mostraram que a riqueza em si ela é neutra e ela pode ser bem empregada, que é o final aqui, a advertência final desse período. O que acontece? Ele diz: guardai bem isso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, naturalmente em se referindo aos tesouros materiais.
porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens, ou seja, é uma forma do Espírito volver a sensação de poder, de orgulho, de superioridade diante dos outros, diante das outras classes sociais. E isso traz outros tipos de problemas, né? Como o egoísmo, como a cupidez, como a soberba, e também a humilhação das demais classes sociais. Então, a pessoa que ama o ouro, porque o ouro traz a ela essa sensação de superioridade, então, no fundo, veja que o ouro é apenas um mecanismo, ele é apenas um gatilho para o espírito voltar a exercer as mazelas morais nas quais ele se perdeu em vidas passadas. Então isso tem que ser guardado e tem que ser alertado, não é? Para esses espíritos que encaram a riqueza dessa maneira. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso adquirir bens materiais, riquezas, tesouros, ouros, propriedades, para me colocar acima dos outros, para me colocar numa posição de poder, de soberba e de orgulho. Então vejam, isso mostra o quê? Uma grande mazela moral. Quando a pessoa quer se utilizar dos bens da terra para humilhar as outras pessoas, às vezes dentro da própria família, às vezes dentro do trabalho, dentro da classe na qual ela exerce algum tipo de profissão, e ela se sente segura nesse processo de buscar cada vez mais riquezas com o objetivo de humilhar os outros. Exato. Não é? Por isso é que ele fala, esse tipo de riqueza permite que vos eleveis acima dos outros homens. Quer dizer, é um massageador do ego, né? E vos proporciona o gozo das paixões humanas. Porque aí vem outro problema, que é, sem dúvida nenhuma, que a riqueza facilita as outras paixões humanas. Aí, exatamente. A questão, por exemplo, de abuso de poder, abuso de sensualidade, dos vícios. Abuso de vícios de qualquer natureza, não é? Mesmo de comida. Exatamente. O desperdício. Exato, desperdício. Não é? Por isso que o Espírito fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. Exato. Porque aí a pessoa que se utiliza de Mamon com esse objetivo, né, das riquezas do mundo, para humilhar os outros, para se colocar numa posição orgulhosa, falaciosa, pretensiosa, de grande soberba, para usufruir das paixões do mundo, e geralmente são as paixões mais torpes. As paixões que induzem, por exemplo, a corrupção, que induzem a licenciosidade, não é? A pessoa ela, por se sentir poderosa e rica, as leis não se aplicam a ela. Ela está acima das leis. Então, adora isso, ela tem uma sensação de impunidade. Infelizmente, a gente, se analisar, a gente vai encontrar facilmente esse tipo de pessoas dentro do poder político, dentro do poder social, né? E a gente vê isso, infelizmente, ainda graçando nas sociedades humanas. Que é o quê? Sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne. Ora, se a gente sente isso, em maior ou menor grau, qual que é a recomendação do Espírito? Apressai-vos em alijar o jugo que vos oprime. Porque, na verdade, gente, tudo isso é falacioso, é transitório, temporário, é um jugo da carne, e esse jugo é muito pesado. Quando Jesus fala conosco, meu jugo é leve, né? Aliás, meu jugo é suave.
o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo também o contrário. O fardo do mundo é pesado e o jugo do mundo é terrível. É terrível, não é suave. Ele é amargo. Ele é devastador para o espírito imortal. Exatamente. Porque o espírito imortal com o jugo do mundo, ele pode se embrenhar em grandes caminhos da porta larga, das viciações e das loucuras da carne. Para voltar depois. Não é? Pode se perder aí nas corrupções do mundo, e por isso que o Espírito fala, esse jugo terrestre, materialista, não é? Vos oprime. Com certeza. Porque é um peso extremamente grande, peso. E aqui até a gente pode fazer um paralelo, que ele esteja falando também no peso das vibrações mais baixas. Com certeza. Não é? A gente sabe que quanto mais baixas são as frequências de onda que nós emitimos, mais pesadas são essas vibrações, mais densas são essas vibrações. E elas se aproximam muito das cores em torno do vermelho, que são aquelas vibrações sensualistas, genésicas, de manutenção da vida corporal, da sobrevivência. Então o glutonismo está aí, o desejo pela bebida alcoólica, o desejo para todo tipo de cigarro, de entorpecente, a raiva, a ira, enfim, esses, com certeza. A tirania, não é? A vontade de se sobressair, egoísmo, dentro do egoísmo, do orgulho, tudo isso faz parte dessas vibrações baixas, pesadas. Não é à toa que a sabedoria popular identifica isso facilmente. A gente vê esse comentário, nossa, eu encontrei com fulano hoje, ou com ciclana hoje, e eles estavam com a vibração tão baixa. Eu pesada, encontrei, né, que eles falam, pesada. Uma vibração pesada, ó, fulano tá tão pesado. Pesado, exatamente. Energia pesada. Saí fora. E é isso. Não é? E aí ele fala, Deus justo e severo, como bem frisou João Pedro, vos dirá mais tarde no mundo espiritual, que fizeste e como no infiel, dos bens que te confiei. Veja bem, aqui ele está comparando a riqueza a um tesouro dos céus. Aí é diferente. É um tesouro que foi dado por Deus a nós, mas que tinha uma função que era útil, que era boa, que era agradável aos olhos divinos, que é o quê? Que é o espargir a fraternidade, a consolação, o progresso, o emprego, a renda, a cultura, o apoiar a inteligência, a inventividade, o empreendedorismo, gerando empregos, né? Gerando bens sociais, e ele vai uma hora nós vamos ter que dar satisfação a Deus do que nos foi dado a esse respeito, né? Tanto é que ele termina dizendo, esse poderoso móvel de boas obras, olha a finalidade útil e agradável a Deus das riquezas, é um móvel poderoso da inspiração, da fraternidade, da solidariedade, das boas obras. E muitas vezes nós recebemos esta prova e desvirtuamos-nos, entrando com o emprego dela exclusivamente na nossa satisfação pessoal. Pessoal, essa primeira frase aqui, eu quero comentá-la brevemente, esse não podeis servir a Deus e a Mamon, porque esse é um assunto sobre o qual nós temos conversado nas últimas semanas com mais afinco e com muitos amigos, porque é uma pergunta que todos nós devemos fazer internamente.
no final das contas, qual que é o desejo? Servir a Deus ou servir a Mamon? Porque são caminhos, como o Geraldinho falou, pessoal, muito distintos, muito diferentes. E a gente precisa ter honestidade de reconhecer, mesmo que em caminhos que aparentemente são espirituais, se os nossos espíritos não estão buscando essas palmas da matéria. Isso é muito sério, gente, porque as consequências são diametralmente opostas. O Geraldinho psicografou uma mensagem essa semana maravilhosa, em que o espírito de Teóforos faz essa indagação. Você vai procurar o doce num oliva, você tem que saber o que você quer para saber aonde você vai, para saber o que você está querendo. Porque o caminho que você trilha, ele diz sobre as verdadeiras vontades do seu coração, as suas verdadeiras intenções. Como explica André Luiz no Ação e Reação, o seu desejo central. A gente precisa averiguar se esse desejo central, para além de material, não é materialista. Isso é muito importante, gente, porque é muito comum, especialmente no ambiente em que nós estamos inseridos religiosamente falando, com essa questão da teologia da prosperidade, que muitas vezes o caminho espiritual ele seja um caminho que promete algo material. E isso não pode acontecer, porque nós temos que servir a Deus e esperar uma recompensa que venha de Deus. E quando o Geraldinho falou dessa diferença do fruto da matéria e do fruto do espírito, do ranger de dentes com a matéria, quando a gente pensa nessas duas figuras, Deus, Mamon representando aí o materialismo, nós podemos ter certeza de que ele não segurará a nossa mão na hora de colher os frutos. O Emmanuel tem esse texto maravilhoso, nós conversamos sobre ele há algum tempo na casa de Chico Xavier, em que ele fala e reflete conosco sobre aquele momento em que Judas, quando se entrega ao materialismo, lá no capítulo 27 de Mateus, volta para os chefes dos sacerdotes, volta para os fariseus e quer entregar de volta aquelas 30 moedas, quando ele percebe que Jesus foi condenado. E eles falam para ele: o que nós temos com isso? Isso é sua responsabilidade, isso é contigo. E o Emmanuel vai refletir conosco que o materialismo é exatamente assim. Quando nós temos a vontade, de fato, servimos a Mamon, no final da linha, quando nós formos colher o fruto do egoísmo, da avareza, do sensualismo, que são esses frutos amargos, eles vão olhar pra gente e vão dizer da mesma forma que eles disseram para Judas: o que nós temos a ver com isso? Isto é contigo, diferentemente desse serviço a Deus. Quando nós servimos a Deus, nós lembramos hoje aqui no início de Francisco de Assis, quando nós estamos caminhando com a espiritualidade superior, nós temos muitos amigos verdadeiros para colher os frutos da paciência, da misericórdia, da caridade. Nós nunca estaremos sozinhos. A gente até deixou aqui, porque nós estávamos conversando sobre esse livro anteriormente, e aqui está o livro da médium Ivone do Amaral Pereira, o Memórias de um Suicida, e nós temos relatos nesse tipo de caso triste no autoextermínio, de que quando os espíritos da matéria, os espíritos materialistas, das trevas, induzem uma pessoa ao autoextermínio, se jogando de algum lugar, eles acompanham a pessoa até aquele momento em que ela pula. Quando ela pula de um alto edifício, eles fazem questão de deixar essa pessoa sozinha. Porque na hora de colher o fruto do materialismo, gente, esses espíritos não estarão conosco. Pelo contrário, eles farão questão de nos deixar sozinhos para falar: aí, ó, você fez, agora você colhe. E a nossa consciência culpada vai ter que lidar com tudo aquilo de treva, de amargura, como o Geraldinho falou, de vibração baixa. Então a gente precisa se fazer essa pergunta: a quem eu de fato quero servir? A Deus ou a Mamon? Porque no mundo, o caminho desse servir a Mamon, ele pode ser cheio de coisas lindas, cheio de Fausto, cheio de glória, cheio de pessoas bonitas, mas isso é um esconderijo de treva. E o caminho da luz, o caminho do Cristo no mundo, ele pode ser um caminho mais difícil, que não tem valor aos olhos das pessoas, que muitas vezes é considerado de menos valia, de menos proveito, muitas vezes desprezado, muitas vezes maltratado, mas
espiritualmente ele é muito belo. Então a gente precisa ter olhos espirituais e pedir ao Cristo de Deus discernimento para que a vontade dele sempre se sobressaia relativamente à nossa vontade. E pedir discernimento, pessoal, para que Jesus nos mostre de fato qual é o nosso desejo, para que nós possamos trilhar o caminho do burilamento espiritual, tentando moldar o nosso desejo à semelhança do desejo de Deus, do desejo do Cristo para a nossa vida. Esse é o nosso caminho aqui. Quer fazer mais um comentário? Você quer ler? Acho que dá para eu ler. Bom, no segundo trecho, então, nós vamos Aqui, ó. descer aqui. Não, aqui, ó. Sim, mas... Aí aqui, ó. Tá. O Espírito prossegue. Qual, então... Peraí. Não, lê você. Vamos voltar. Daí eu vou ler o Geraldinho comenta aqui primeiro. Então, qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade, não essa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue, sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com medo de seres enganado. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Parou aqui, ó. Tá. Bom, então ele aí já entra na solução, quando ele pergunta: qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Que é aquilo que eu tinha comentado antes. O que é mais agradável aos olhos de Deus? E ele diz: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, da caridade. Então, olha o objetivo. O objetivo da prova da riqueza, que é dado por Deus a alguns indivíduos, é para que ele seja chamado a colaborar nesse problema, na solução desse problema, no amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Então, tem dois tipos de amor. O amai-vos uns aos outros, que é aquele primeiro patamar, que é o amar ao próximo como a si mesmo, e depois aquele que Jesus revelou aos próprios discípulos. Somente amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Judas já tinha até saído. Exatamente. Então é superior. O amai-vos, no sentido de amar ao próximo como a si mesmo, não tinha sido fala de Jesus inicialmente, porque já existia no Velho Testamento. Nos profetas, esse sentido e a obrigação de amar o semelhante como a você mesmo já estava de posse dos hebreus. E aí Jesus vai além. Ele mostra que com ele, se nós seguirmos o exemplo dele, nós vamos amar até ao sacrifício. Quer comentar mais? Pessoal, eu acho que aqui, quando o Espírito retoma a lição do amor do Cristo, ele está trazendo para a gente, e nós já comentamos isso aqui muitas vezes, a lei áurea, que é olhar para o próximo como nós olhamos para nós mesmos. Agora, essa diferenciação que o Geraldinho traçou aqui conosco, ela é muito importante para nós percebermos que, para os mestres da lei, para os fariseus, para o povo,
Jesus ainda admitia esse amor que olha para si mesmo como base, como parâmetro. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Então, esse seu próprio amor é a base, é o parâmetro. Agora, para os apóstolos, isso é importante, gente. Lá no capítulo 13 de João, Jesus vai além. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. E a gente sempre gosta de frisar isso. Jesus traz essa frase depois que ele lava os pés dos seus apóstolos. Isso é muito importante, porque é a frase de Emmanuel lá no Pensamento e Vida. Amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, se nós tivermos esse parâmetro... E humildade. Porque o Emmanuel também vai interpretar o capítulo 13 de João falando que esse exemplo do Cristo ao lavar os pés é o exemplo, para além do amor, da humildade suprema. E a manjedoura do Cristo é sempre a diretriz suprema da nossa necessidade de exercício de humildade aqui na Terra. E quando nós colocamos o outro na nossa posição, e às vezes a gente nem precisa ir tão longe, se a gente coloca um filho, um marido, um irmão amado, um amigo muito amado, a visão, o ponto de vista já muda muito. Então esse é um exercício muito eficaz que, se nós fizermos, certamente nós empregaremos essa riqueza com mais assertividade e com uma capacidade de frutificação espiritual muito mais significativa. Tá, então, continuando aqui no texto. Espalha em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros. Olha aí, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Isso é importante, hein, gente? Olha isso. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Aqui nós estamos vendo, volta para mim, nós estamos vendo que ele vai separar primeiro a caridade fria e egoísta daquela caridade que consiste em dar o homem de si para o semelhante, não é? Não apenas do que lhe sobra na mesa ou do que lhe é totalmente supérfluo, mas aquele que se preocupa em dar de si alguma coisa. E aqui no final ele vai dizer: a inteligência é uma riqueza, né? A cultura é outra riqueza. Muitas vezes a pessoa não tem riqueza material no sentido de dinheiro e posses, mas tem muita inteligência. Nossa. E pode colaborar e muito com semelhantes que têm menos inteligência. A mesma coisa na cultura. A pessoa tem muita cultura, estudou muito, tem doutorado disso, mestrado daquilo, mas fica fechada dentro de um ambiente, ou na universidade, ou simplesmente lendo e estudando cada vez mais, sem se preocupar em dividir o seu conhecimento com o outro, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem muita cultura, o fato dela escrever um livro para a posteridade, para os seus, né, da sua época e para a posteridade, é também uma caridade. É a divisão da cultura que ela adquiriu com muito esforço e muito mérito, sem dúvida nenhuma, mas se traz isso numa linguagem acessível a todos, esse livro pode esclarecer muita gente em vários assuntos. Então, os tesouros da instrução, não é? Que também faz parte desse espalhar os benefícios da riqueza cultural, são absolutamente importantes. Nós não precisamos ser pedagogos, não precisamos ser professores e mestres, mas se nós nos dispusermos a reservar um tempo de nossa semana para dialogar com os nossos irmãos acerca do que nós já conhecemos, do que nós já estudamos, e esse diálogo ter o condão de facilitar a vida dos nossos irmãos do caminho, isso também é
o fato de estarmos espalhando à nossa volta esses tesouros da instrução. Então, além da instrução também, ele vai dizer: derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor. Às vezes a pessoa não tem riqueza material, não tem bens da terra, não teve cultura, porque não teve chance de estudar, não teve chance de exercitar a sua inteligência nas universidades do mundo, nas academias do mundo, mas é uma pessoa que tem muito amor no coração. A gente conhece algumas pessoas assim, que não tiveram, para os olhos terrestres, uma vida fácil, não é? Tiveram muita dificuldade, lutaram com muita pobreza, lutaram tendo que trabalhar para se sustentar, não tiveram chance de adquirir cultura, de adquirir inteligência em vários setores, conhecimento, sabedoria em vários setores, não teve chance de se ilustrar em outros setores, mas tem um coração gigante, tem um coração que procura o semelhante, procura as crianças, ampara as crianças, procura os idosos, ampara os idosos, estão sempre dentro das casas religiosas, às vezes exercitando um papel humilde ali, mas são aquelas mais procuradas por aquelas outras pessoas que estejam em aflição, que estejam se debatendo com algum tipo de angústia, de tristeza, e essa pessoa que tem um coração muito grande acaba sendo um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio na vida dessas pessoas, e ela está espalhando amor. Isso também é riqueza. Nossa. Não é? É muito bacana a análise final do Espírito aqui. Agora, com relação a como fazer isso, ele diz assim: dá com sabedoria, porque às vezes a gente não sabe ofertar de uma maneira adequada aquilo que nos sobra ou aquilo que nós temos aos nossos semelhantes. Ele sempre diz: não podemos procurar o infeliz para humilhá-lo, porque isso aí não é caridade. Ele tá dizendo aqui, a caridade ela é exercida com amor e não com orgulho. Ah, veja como eu sou bom. Ah, veja como eu sou generoso, eu estou te dando isso. Aí tira a fotografia, faz o filme, põe na internet. Espera lá, não é por aí não é? Nós temos que nos lembrar que Jesus falou: não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. E assim, temos que saber doar com sabedoria. Não repilas o que se queixa. Olha só. Muitas vezes a gente... não, aquele fulano eu não posso. Não quero que ele receba nada, porque ele só se queixa, só se lamenta, e o que eu for dar a ele, ele ainda vai me crucificar, ainda vai falar mal de mim. Isso não cabe a nós fazer juízo de valor. É porque está esperando alguma coisa em troca, gratidão aí, em troca. Exatamente. Isso, a caridade não é um comércio. Nenhuma troca. Não é uma troca. Ah, eu te dou isso para você me dar a gratidão? Não. Porque isso é de Deus, não é conosco. Não é? Faz lembrar aquela questão também de quem planta a semente não é dono da semente. Exatamente. A gente planta a semente, né? A parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ele joga a semente em todos os terrenos. Mas ele não vai depois ser responsável pela germinação dessa semente. Porque o próprio Jesus, quando nos contou essa parábola, falou: há sementes que caem em terra boa. Algumas vão cair no caminho, outras em terreno pedregoso, e outras em espinhos, e só algumas em terra boa, como o Geraldinho está falando. Só algumas em terra boa. E Jesus, ao contar essa parábola, ele diz assim: o crescimento é de Deus. O crescimento da
da semente é de Deus, não é nosso. Exatamente. A gente tem a função De jogar a semente no caminho, na beira da estrada, na terra boa, no espinheiral e também nas zonas pedregosas. Mas se a gente ficar ao lado esperando que ela cresça para cobrar o fruto... Aí você não vai espalhar nada. Não, não vai espalhar nada. Eu vou espalhar as minhas sementes aqui só em terreno bom. Eu vou ficar aqui. Porque aqui eu sento à sombra, espero a árvore crescer e vou me usufruir dos frutos dela. Aí não, aí já é um comércio. Né? E aí você vai ficar plantado lá por muito tempo. E aqui ele fala também o seguinte: vá às origens do mal. É muito bom essa colocação, porque às vezes a gente conhece um problema de alguém, seja no vício, seja num desequilíbrio emocional temporário, mas não adianta você dar a ela algum benefício sem pensar na origem do mal dela. Porque às vezes a origem do mal dela é o quê? É uma situação econômica terrível, é um problema familiar que precisa de assistência emocional, psicológica. Às vezes também é um problema espiritual, é uma obsessão. Então não adianta você dar bens materiais a ela quando ela é obsedada por espíritos das sombras, que são espíritos cobradores de maus feitos passados. Então será melhor levá-la a uma reunião própria de desobsessão. Isso também é caridade. Orar por esse espírito, orar por ela. E reconhecendo, porque imagina o quão fácil seria na distribuição sair jogando dinheiro, independentemente de como eles vão usar. Você tem que reconhecer que aquilo pode ser um mal, tem que ter a origem do mal. Se você vai na Cracolândia e vai deixar ali dinheiro, eles vão pegar o dinheiro para comprar droga. Não é? Então essa suposta caridade é, na realidade, um grande malefício. Exatamente. Não é? Outra coisa que ele fala aqui, alivia primeiro. Então, aliviar o sofrimento da pessoa momentâneo é necessário. O Chico uma vez falou, e o Bacelli registrou, se não me engano está no livro O Evangelho de Chico Xavier, que a pessoa que está com fome é igual a um incêndio no palheiro. A fome é um incêndio. Você primeiro tem que apagar o incêndio, com certeza, para depois falar de Jesus, para depois falar de espiritualidade. Falar de Jesus para quem está com fome é difícil. Você vai reunir um grupo de famintos para falar de Jesus, vai ser contraproducente. Você primeiro tem que atender à fome, que é o incêndio que está consumindo aquela criatura, aquela família, aquelas crianças. Exato. Então ameniza, alivia primeiro o sofrimento do outro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Olha aí. Exato. Então, às vezes, a pessoa está precisando de carinho, de atenção, de pessoas para ouvi-la. Olha aí o que o Chico... Foi o Chico? O trabalho Foi o Chico que falou isso, multifacetado? Então, olha aí. Uma carta do Chico Trabalho Albacete, multifacetado, né? Conta então. aí. Porque nós estávamos lendo, pessoal, essa carta do Chico ao amigo Carlos Bacelli, nosso querido amigo Carlos Bacelli, e o Chico falando para ele sobre uma gripe que o Chico estava... Não era uma gripe, né? Era uma pneumonia. Era uma pneumonia que o Chico tinha adquirido. Ele ouviu de muitas pessoas que ele deveria parar por um tempo o serviço espírita. E aí o Chico faz essa reflexão, mas o serviço espírita é multifacetado. Essa gripe me impede do quê neste momento? Que o Chico sempre se referindo a essa questão da gripe, com um eufemismo muito interessante para defender o trabalho. Então, se o trabalho é multifacetado e eu estou impossibilitado em um termo, eu devo continuar nos outros. Porque ele diz respeito, ele fica inclusive bravo com essas pessoas, porque ele diz assim, se eu provisoriamente não estou em condições de psicografar, isso não significa que eu esteja impedido de fazer o bem nos outros trabalhos multifacetados da doutrina espírita. E foi uma grande lição para nós, para todos nós, na palestra que eu trouxe na última terça-feira lá no Grupo Espírita Saber Amar, que vai ao ar
na segunda-feira próxima, no nosso canal do YouTube e também do Meta Facebook, né? Então, veja bem, é aquela afeição, aquele carinho, aquele abraço. Às vezes é mais eficaz termos, né? O conselho. Às vezes a pessoa só está precisando de alguém que dê a ela um conselho. Isso é muito sério. Então não está precisando de dinheiro, não está precisando de nada, está precisando de um conselho. Às vezes ela está precisando de um trabalho digno. Então você dá o trabalho digno é mais eficaz do que a esmola. Enfim, ele termina dizendo: espalha em torno de ti em abundância o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Veja como que ele liga nessa tríade Deus, trabalho e o próximo. Então o trabalho, sim, gente, é muito digno. O trabalho dignifica o homem. Se você espalha trabalho, e a riqueza tem esse condão, não é? O condão de espalhar novos postos de trabalho, de multiplicá-lo, de dar emprego. Esse emprego vai sustentar quantas famílias, vai ser renda para quantos indivíduos, quantas unidades familiares, e com elas eles vão poder se instruir, vão buscar cultura, vão buscar conhecimento, e a partir daí essa família vai crescendo socialmente, na mobilidade social. Veja como isso é importante. Então o trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, né, os espíritos superiores falaram a Allan Kardec, que é toda ocupação útil. E se nós pudermos espalhar trabalho para as pessoas que estão sem trabalho, sem uma ocupação útil, isso é de Deus, segundo o Espírito está nos explicando aqui, não é? Deus, trabalho e o próximo. O próximo na nossa jornada, que esteja se ocupando utilmente em trabalhos dignos, ele será naturalmente um servidor de Deus. Pessoal, esse modus operandi que ele nos ensina aqui, e é muito bonito a gente perceber como o Espiritismo é uma bênção para as nossas vidas, nesse sentido em que de fato nos instrui, nos traz informações preciosas para a nossa caminhada aqui na Terra, mas quando ele traz essa figura de não esperar nada em troca, principalmente nesse auxílio material, isso é muito importante, gente. Mais uma vez, nós precisamos verificar os nossos corações se a gente não está esperando, mesmo que imaterialmente, alguma coisa em troca. Um carinho, uma gratidão, um Deus te abençoe, um vai com Deus. A gente não pode esperar nada em troca, porque se aquela pessoa para quem você deu o naco de pão, se voltar para você e te der uma má palavra, ou falar que você fez pouco, ou dizer que aquilo que você deu não é bom, você precisa abençoá-la mesmo assim e seguir em frente. E nesse aspecto tem um texto muito interessante sobre isso. Tem uma mulher que ela é descrita num livro de que eu gosto muito. Inclusive eu estava conversando sobre esse livro há alguns dias com um grande amigo nosso, o Eduardo Burin, que o título desse livro é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E o Dostoiévski vai trazer uma mulher que vai falar com o presbítero que ela não conseguia amar sem esperar ser amada em troca, mas que ela queria ter fé. E o presbítero vai falar com ela, esse livro é maravilhoso, e esse presbítero é muito sábio, e ele vai falar com ela: mas minha filha, é nessa caminhada de se dar sem esperar nada em troca, é nessa caminhada de amar seguindo em frente, confiando em você mesma, que você vai entrar nos domínios da fé e nos domínios do amor. Eu achei muito bonito esse relato, porque ele tem muita consonância com a literatura espírita, psicografada pelo Chico, porque no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai contar que o diálogo de Maria Madalena com Jesus, quando ela fala: eu quero muito amar, Jesus fala para ela: então você vai em frente e ama sem olhar para trás, sem esperar nada em troca e confiando em si mesma. E Jesus fala para ela: é nesse amor que não espera nada em troca que você vai entrar nos mistérios da vida. Isso é muito bonito, gente, porque
mais uma vez, é um nível de conhecimento, é um nível de paz, é um nível de felicidade que nós aqui da Terra ainda não conhecemos. A gente vai conhecer quando a nossa performance for dessa forma, dar sem esperar nada em troca. E quando nós estamos aqui celebrando hoje os 800 anos das chagas aí de Francisco de Assis, a gente tem um homem que fez sem esperar nada em troca. Então a gente precisa, mais uma vez, verificar o nosso coração com honestidade para perceber o que é que a gente espera em troca e se a gente está esperando uma recompensa que vem de Deus. E quando o Espírito fala aqui, isso aqui é fenomenal, pessoal, quando o Espírito diz: a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Isso é precioso para nós que somos espíritas, porque admitir a inteligência dessa forma, e quando eu li isso, como Geraldinho, eu me lembrei imediatamente da parábola do semeador, semear a inteligência, semear o compartilhamento desses conhecimentos, como vai dizer Emmanuel conosco, não há caridade maior para a doutrina espírita do que a sua divulgação. Então olha que beleza é essa, divulgar a doutrina espírita para ser caridoso com ela. Ela que muda as nossas vidas e que nos abençoa tanto, a nossa doutrina tão amada. Então nós que somos espíritas, cristãos, temos um tesouro intelectual maravilhoso que a maioria do mundo não conhece e que é e que está dentro da nossa obrigação no sentido de espalhar, de compartilhar, de levar a boa nova a outras pessoas. E quando nós pensamos que a doutrina espírita é majoritariamente escrita e ela tem um contexto um tanto quanto intelectualizado relativamente à forma como ela foi concebida no século XIX com Kardec e com os espíritos superiores, trazer essa doutrina para todas as pessoas de forma democrática, falar do espiritismo de acordo com aquele que está ouvindo, se for necessário facilitar, se for necessário usar outros termos, isso é uma grande caridade, pessoal, porque a nossa doutrina, ela precisa de fato ser espalhada e nós que somos espíritas precisamos pensar os meios por intermédio dos quais nós tornaremos o espiritismo mais acessível às pessoas e com mais engajamento dentro das mídias sociais, que são a grande proposta hoje no mundo em que nós estamos inseridos. Então percebam, usar a inteligência como nós usamos o ouro coloca sobre a inteligência uma responsabilidade muito grande e é um talento, se nós não dermos conta dele, nós também possivelmente o perderemos, não é só a riqueza. E muitas vezes nós não olhamos para a inteligência nesses termos e dessa forma. Então é muito importante, pessoal, a gente assumir a maravilha que um espírito como esse está trazendo para a gente aqui, admitir tudo isso e tentar seguir de acordo com esses postulados, porque, como ele fala, os lucros, os grandes lucros que esse empreendimento trará para os nossos espíritos, certamente são lucros muito mais maravilhosos do que o lucro da matéria, que é tão transitório. E a última coisa que eu quero dizer aqui hoje é isso. A gente precisa pensar que esse mundo aqui em que nós estamos encarnados, essa vida, esta encarnação, tudo isso passa muito depressa, gente. A gente pisca e passa um ano, a gente pisca, passam-se 10 anos, quando a gente pisca, tá na hora de desencarnar aqui nesse planeta, e se nós não dermos conta desses tesouros, a nossa consciência vai ficar certamente muito culpada. Eu acho que toda essa mensagem maravilhosa do espírito de Cheverry, ele vai ser resumido aqui nessa frase: coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros, as boas obras. Então a base desse tesouro que Deus nos deu como prova, que é a riqueza, seja ela a riqueza material, a riqueza da inteligência, a riqueza da instrução, do conhecimento, do tempo, do amor, ela tem que estar na base das boas obras. Se a gente fizer isso, nós viveremos. Isso mesmo, gente. Nós estamos chegando então ao final da mensagem, que foi dada na cidade de Bordeaux, na França, em 1861, e que Allan Kardec colocou neste capítulo 16 do livro
o Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem entraremos na mensagem seguinte, que é o item 12 desse mesmo capítulo, dado por um espírito protetor na cidade de Cracóvia, na Polônia, no mesmo ano. Bom, gente, então nós vamos terminar o Evangelho aqui, sempre com o compromisso de estarmos aqui na semana que vem, às 8h30, na quinta-feira que vem às 8h30. Hoje nós tivemos alguns compromissos e tivemos que começar o Evangelho um pouco mais tarde, meia hora mais tarde, mas na semana que vem, com a graça de Deus, a gente volta às 8h30. Do horário habitual. Do horário habitual. E antes de nós finalizarmos, a gente gosta sempre de lembrar todo mundo que está conosco aqui participando do culto do Evangelho no Lar, para deixar aí uma jarra de água, um copo d'água, a quantidade de água que vocês desejarem, para que essa água seja fluidificada, crendo que todos nós receberemos aquilo de que os nossos espíritos precisam agora na prece final. Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Desculpem, eu estou com um pequeno problema na garganta aqui. E nós vamos elevar agora a nossa prece a Deus, o nosso pensamento a Deus, para que Ele nos abençoe neste culto do Evangelho de Jesus, nosso Mestre Senhor, em nosso lar. Em nosso lar que se expande sem fronteiras, sem muros, alcançando o lar de todos aqueles que nos ouvem pela internet. Aqueles que nos acompanham com carinho, com atenção, com respeito, com dignidade, compartilhando conosco também os seus pensamentos, os seus corações, nessa devoção a Deus, a devoção aos mestres da espiritualidade, dentre os quais destacamos o nosso querido Chico Xavier, a devoção a nosso Mestre Senhor Jesus, o Mestre maior, o guia e modelo da humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. E também, por que não dizermos, dos espíritos angélicos iluminados que abençoaram a sua chegada na terra, São José e Maria de Nazaré. Vamos pedir a eles, a essa sagrada família que nos abençoe. Vamos nos lembrar de São Francisco de Assis, que hoje comemora na cultura católica registrada os 800 anos dos estigmas que apareceram em seu corpo, os estigmas do Cristo. Estigmas que também sabemos apareceram no corpo de Chico Xavier durante a Semana Santa. Vamos nos lembrar a frase que Francisco de Assis, em sua prece iluminada, feita aqui no início pelo João Pedro, em determinado momento diz: é dando que se recebe. E vamos entender com o espírito comunicante desta mensagem a Allan Kardec que o nosso caminho é aquele de conhecermos e praticarmos o ensinamento espírita cristão, de que somente dando amor do fundo de nossas almas, tocando as fibras mais sensíveis do nosso ser, essa música celeste que sai dos nossos corações, sem pretensão, sem pedido de reconhecimento, sem taxas de gratidão, sem pagamento, este sentimento de amor que viermos a dar aos outros, certamente o receberemos de volta. Este amor que é nosso, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, que é de Deus, pois é o amor de Deus
que nos inspira, que nos envolve, que nos consome. É pelo amor de Deus que buscamos a sua presença entre nós, a sua excelsa presença. E como dizia Inácio de Antioquia, devemos nos inflamar do amor de Deus em nossas almas, para senti-lo dentro dos nossos corações e colocá-lo em movimento na direção do nosso próximo. E nesse pensamento de gratidão profunda, de reflexão intensa de nossas almas encarnadas na Terra, junto com os nossos amigos espirituais, benfeitores da vida mais acima, dignos representantes de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoam neste caminhar. Estamos dizendo: graças nós vos damos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e de bondade, Deus de misericórdia e de justiça, Deus de paz e de compreensão. Que tenhamos sempre o Instituto Universal de vosso amor conosco, hoje, agora, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então depois dessa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente encerra o Evangelho por aqui. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal.